conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam, e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres e enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se. Todos estavam na sinagoga com os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Saúdo sempre com muito carinho a todos vocês que sobrem a esta montanha sagrada para dar-se um tempo. Aqui é um lugar de fato onde nós nos arriscamos a subir para sermos devolvidos a nós mesmos e devolvidos a quem mais importa, ao próprio Deus que nos comprou com o seu sangue. Nós, quando rezamos, e aqui este é um espaço especial de oração e de contemplação, voltamos para aquele a quem nós pertencemos, o nosso Deus, como diz o apóstolo Paulo. Nós somos comprados por um alto preço, o sangue de nosso Senhor. Ele nos comprou e comprou nossa felicidade, nossa vida, nossa esperança na sua cruz. Saudamos também aos que rezam conosco de perto, de longe, alcançados pelas nossas mídias, invocando bênçãos e graças do coração de Nossa Senhora da Piedade neste momento. Agradecendo sempre a cada um que faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que torna este sonho de evangelização desta basílica possível. E quem ainda não faz parte, arrisque-se. Se repararam bem pelas imagens, a porta ao fundo está fechada. Cercamos as torres da basílica com os andaimes. Vamos receber de volta um presente. Os sinos de Nossa Senhora voltarão a tocar. Isso graças à contribuição e à ajuda de todos vocês a que agradecemos. Deixemos cada vez mais esta casa bela, bonita e preparada para acolher sempre mais e com mais encantamento. Nós nos encontramos na semana após a Epifania e a manifestação do Senhor. Já é fácil para nós compreendermos uma vez mais, e este mistério deve tocar o mais profundo dos nossos corações. O rosto do Cristo é o amor de Deus manifesto a nós. Nenhum de nós, ao escutar o Cristo, ao ver o Cristo, ao experimentar o Cristo, poderá ter dúvida da profundidade, da largura do amor de Deus em direção a nós. Em Cristo, o próprio Deus comete uma loucura, desce dos céus e escolhe fazer-se homem, morrer como homem, nos salvar como homem, nos encontrar com a sua paz. Assim, quando nós falamos de fé, quando nós falamos de seguir a Cristo, nós não estamos falando de uma ideia. Nós não seguimos uma ideia. Eu não seria padre por uma ideia, vocês não iriam crer por uma ideia, uma basílica como essa não seria construída por uma ideia. Embora a palavra Cristo possa ser uma palavra hoje tão desgastada, um nome tão fácil de ser dito e tão difícil de experimentá-lo, nós não podemos nos esquecer que Cristo não é uma ideia, é uma pessoa que veio a esse mundo para nos encontrar. E nós não encontramos com uma doutrina bela e doce aos nossos ouvidos, mas nós devemos fazer uma experiência de sermos discípulos do Cristo,
As palavras de Cristo devem nos seduzir, nos confrontar, nos tornar melhores. A palavra que Cristo traz é uma palavra que é capaz de produzir vida, uma palavra de vida eterna, como diz o próprio Pedro, quando questionado pelo Cristo. E vós também não quereis ir embora? Diante das dificuldades, diante das minhas preocupações, o apóstolo Pedro diz: a quem nós iríamos? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós seguimos a Jesus Cristo e procuramos conformar a nossa vida aos seus mandamentos, porque estamos convencidos de que nada vale mais do que o amor de Cristo e a experiência que nós podemos fazer dele. E é disso que fala São João na carta que nós escutamos. Quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Aqui poderia vir à nossa mente uma impressão de que nós amamos a Deus como uma recompensa, por assim dizer, barata pelo fato de que Ele nos amou. O que o apóstolo João está dizendo é mais profundo, que o amor com o que nós amamos a Deus, o amor com o que nós amamos a nós mesmos, o amor com que nós somos capazes de amar uns aos outros, só é possível porque, antes de tudo, foi dado como um dom. O amor verdadeiro, o amor que é a essência do próprio Deus, não é obra do acaso. Quem quer que experimente e busque experimentar o amor como acaso, estará profundamente enganado. A paixão pode ser uma obra do acaso. Nós, num determinado momento, olhamos para uma pessoa, olhamos para alguma coisa e nos vemos apaixonados, enlouquecidos, e estamos em delírio pelo desejo que temos pelaquela coisa e por aquela pessoa. Não acontece assim com o amor. O amor é uma escolha. O amor é uma aposta. O amor é, antes de tudo, uma decisão. O amor também não pode ser simplesmente um objetivo de vida. E as nossas canções, sejam elas sertanejas ou não, estão repletas de frustrações de quem quis fazer de um amor um objetivo. O amor não pode ser simplesmente um objetivo, como se nós pudéssemos violentar alguém exigindo-lhe o amor. O amor é, antes de tudo, uma dádiva. E o apóstolo João nos ajuda a entender que o amor é uma dádiva que desce dos céus e nos encontrou em Jesus Cristo. Porque Ele nos amou primeiro, porque nos deu a graça, como diz o próprio apóstolo João, de tocá-lo, de experimentá-lo, porque caminhou conosco e nos inspirou, porque Ele, ao subir na sua ascensão, faz descer o seu Espírito, e este Espírito derrama o seu amor em nossos corações, como diz o apóstolo Paulo, porque Ele nos concedeu o amor é possível. Antes de tudo, estejamos convencidos, o amor não será possível se nós quisermos amar sozinhos, porque pelo pecado, pelas nossas fragilidades, pelos nossos traumas, o amor não é a nossa tendência natural. O apego, as paixões, as expectativas, as cobranças e as requisições são a nossa tendência natural. Nós olhamos para os outros com quem nós nos relacionamos, seja o esposo, a esposa, quem convive conosco, estamos sempre reivindicando coisas. Estamos com uma lista enorme daquilo que o outro deveria fazer, do que deveria ser, do que deveria comprar, do que deveria dizer. Podemos todos nós tecer todos os dias, como gosto de dizer, um romance, humilhados e ofendidos. Todos nós temos motivos. Podemos ter uma lista ao fim do dia de tudo aquilo que as pessoas que convivem conosco deveriam fazer e não foram capazes de fazer. Esta é a nossa tendência. Reivindicar, cobrar, exigir, julgar, condenar. Mas, ao contrário, a tendência que nós somos chamados é de nos deixarmos experimentar pelo amor de Deus. Olharmos para a cruz todos os dias e a cada momento e tomarmos consciência de que o amor nos alcançou em Jesus Cristo e na cruz. Tomarmos consciência de que o Espírito, como diz o apóstolo Paulo, foi derramado em nossos corações e através do Espírito o amor de Deus foi infundido em nós. E assim, este amor que antes de tudo é experimentado, que não é obra do acaso, que não é uma procura simplesmente nossa,
mas antes de tudo é um dom, poderá ser possível. Lá onde for difícil amar alguém, lá onde for difícil compreender alguém, lá onde nós quisermos tecer um julgamento, uma incompreensão, onde estiver saltando de nossa boca uma palavra áspera, é preciso que, antes de tudo, nós deixemos que o amor habite em nossos corações, porque só o amor é capaz de curar as feridas em nós. Porque nós, quando vamos nos arriscar a este movimento de amar alguém, sem antes de tudo experimentar o amor de Deus e sem antes de tudo deixar que Deus ame em nós, iremos inevitavelmente fracassar. Fracassar pela nossa impaciência, fracassar porque não damos conta de entender como essa pessoa ainda não se convenceu disso ou daquilo. Iremos fracassar porque o outro não merece o nosso amor. Iremos fracassar porque o outro tem o pior de todos os defeitos, não é cada um de nós. Mas se nós nos deixamos convencer pelo amor de Deus e experimentar o seu amor, nós seremos, antes de tudo, curados. E aí o amor ao outro será possível. Porque não nos enganemos. Nós sempre amamos e odiamos os outros à medida das feridas e das curas que nós temos dentro de nós. Nós julgamos e condenamos porque não estamos bem resolvidos com nós mesmos. Esta é a tendência. Quando nós estamos insatisfeitos, como nós não estamos bem resolvidos, a nossa tendência é sempre castigar as imperfeições nos outros por aquilo que ainda não está curado dentro de nós. O amor torna-se uma experiência possível, diz o apóstolo João, e assim recordo, quando nós, em primeiro lugar, nos deixamos experimentar. Não queiramos amar primeiro. Se desejarmos amar primeiro, estaremos ansiosos, nos apegaremos, nos decepcionaremos, estaremos convencidos de que os outros não dão conta. Mas, antes de tudo, experimentemos o amor de Deus que nos alcançou em Jesus Cristo. E o apóstolo João é muito lúcido ao descrever o amor, ao descrever a experiência que nós fazemos com Cristo, porque ele compara com uma imagem muito fácil de todos nós entendermos, que é a imagem da luz e a imagem das trevas. Ele diz: quem ama está na luz. E o que isso significa? Imaginemos nós, se entramos dentro de um quarto escuro, o maior dos nossos esforços, se a luz está apagada, é impossível. A gente não consegue localizar as coisas e começa a tropeçar e bate a canela e bate o dedinho do pé, porque nos falta a luz. É isto que significa a experiência do amor de Deus. Uma luz diante dos nossos olhos para nos ajudar a enxergar bem. A enxergar as coisas como de fato elas são, e não segundo as nossas pretensões e não segundo os nossos julgamentos. É só a partir dessa luz que nós seremos capazes de encontrar os outros. E uma outra palavra que caracteriza profundamente o amor é a palavra encontrar. Quando nós reivindicamos, quando nós estamos nas trevas, nós não somos capazes de encontrar e de escutar e de perceber os outros, porque só estamos vendo a nós mesmos e, portanto, nos encontramos nas trevas. E é o próprio apóstolo João que diz que aquele que não ama está nas trevas, caminha entre as trevas e não sabe para onde vai. Quantas dificuldades nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso casamento, se dão pelo fato de que a gente não deixa Deus abrir os nossos olhos. Porque queremos enxergar sozinhos e aí só vemos a nós e perdemos a capacidade de ver os outros. Quantas vezes, inclusive, para nós é difícil perdoar alguém pelo fato de que estamos cegos e incapazes de perceber o outro naquilo que ele é, para além da nossa expectativa e para além da nossa decepção? E nos interroga, João, se nós não somos capazes de ver quem convive conosco, quem come conosco, quem trabalha conosco, como é que nós seremos capazes de ver a Deus? O mandamento de amar a Deus e ser capaz de experimentar a Deus exige que nós sejamos capazes de perceber aquele que tem o traço de Deus, aquele que convive conosco.
seja feio ou seja bonito, seja agradável ou não, tenha correspondido às minhas expectativas ou não, seja do meu grupo de amigo ou não, este outro, esta outra, é refúgio, é rastro onde eu encontro o sinal da criação de Deus. Deus escolheu doar-se a todos nós. Alguns, às vezes, inclusive, se perguntam: mas eu até gostaria de seguir a igreja. Eu até gostaria de aproximar-me mais de uma comunidade de fé, mas eu vejo lá cristãos e cristãs que não vivem e não se comportam conforme os mandamentos de Jesus Cristo. E o que João nos ajuda a entender, que se nós queremos estar unidos a Cristo, nós devemos nos unir a todos aqueles a quem Ele se doa, porque nenhum de nós merece o amor de Deus. Se paramos para observar bem, e se somos sinceros, todos nós somos a pedra no sapato de alguém, somos o calo no pé de alguém, somos espinho na vida de alguém. Nenhum de nós merece, porque há dias em que nós acordamos e que não suportamos a nós mesmos, e alguém certamente faz o exercício de nos suportar. Antes de tudo, o amor, e nos ajuda a entender João, é um gesto de reconhecimento. Do reconhecimento daquilo que Deus nos deu e do reconhecimento que nós nos dispomos a dar. E insisto na linha daquilo que diz o apóstolo João. O nosso amor tem que ser sempre concreto, tem que ser sempre real. Não adianta amar as árvores da Amazônia, amar as crianças famintas na África, se nós não somos capazes de amar a quem convive conosco dentro das nossas casas. E termino dizendo: o amor é um convite à saída de nós e a grande promessa de realização do nosso coração. Porque Cristo diz: se nós buscamos viver a nossa vida só conservando, só exigindo, só reivindicando, quem busca conservar a sua vida vai perdê-la inevitavelmente. Vai perdê-la por ansiedade, vai perdê-la por desistir de amar, vai perdê-la por inúmeros motivos, mas quem arrisca-se a sair de si, a dar a sua vida, irá encontrá-la. Que essa seja a nossa experiência de Deus. Nos perdemos um pouco de nós mesmos, nos perdemos um pouco das nossas convicções, abandonarmos um pouco o nosso olhar de julgamento, as nossas críticas, para nos deixarmos invadir pelo amor de Deus, para que o amor de Deus seja luz aos nossos olhos, esperança ao nosso coração e traga a realização que nós tanto procuramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as